Boa noite, amada igreja. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um culto online. Deus esteja abençoando a vida de cada um dos queridos essa noite. Quando já começamos declarando, que pela fé nós podemos ver o impossível. Nesse mês de final de junho e todo mês de julho, estaremos aí pensando a respeito do valor da fé, especialmente num tempo de crise como esse que nós estamos vivendo. A nossa saudação, nosso abraço novamente, a cada membro da PIBP e aqueles queridos que estão conosco, nos visitando mais uma vez. Que Deus abençoe poderosamente cada vida essa noite e que tenhamos um culto que seja agradável ao Pai, um culto onde o nome do Senhor seja exaltado e glorificado e que mais uma vez, ao sairmos dessa celebração, possamos sair com a nossa vida, a nossa mente, nosso espírito renovado diante do Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Nós vamos orar, então, dando aí continuidade ao nosso culto, dando início a essa celebração, pedindo ao Pai que esteja conosco em cada momento desse culto e que a presença, do Santo Espírito de Deus, ela se manifeste em cada casa, em cada família, em cada vida essa noite. Nós louvamos ao Senhor porque, mesmo em tempo de crise, nós podemos declarar que estamos em Cristo. Podemos também declarar, como temos falado aqui, já virou um slogan nosso, não é isso? A Trindade não está de quarentena. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo continua agindo, ativo no mundo, fazendo uma grande obra em nosso favor. E mais uma vez que essa noite Ele possa falar a cada coração, a cada família, a cada lar reunido neste momento. Vamos orar? Vamos falar com o Pai nesse momento? Feche seus olhos, vamos falar com Deus neste momento. Deus, muito obrigado pela oportunidade de novamente podermos cultuar o Teu nome. Muito obrigado por mais um culto que se inicia, Pai querido. Por mais esse culto online. Muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de louvarmos, de adorarmos, de exaltarmos ao Senhor, mesmo, ó Deus, de uma forma diferente. E muito obrigado, ó Deus, porque mesmo sendo dessa forma, nós temos tido a convicção de que o Senhor tem falado aos nossos corações. Temos a convicção de que o Senhor tem cuidado de nós. Temos a convicção de que o Senhor, ao longo desses 39 cultos que já realizamos online, o Senhor tem falado, tem se manifesto de uma forma toda especial a vida de cada um de nós. E te pedimos que mais uma vez essa noite o Senhor esteja nos abençoando. O Senhor esteja falando aos nossos corações, o Senhor esteja renovando a nossa força, a nossa fé, ajudando-nos nesse momento de desafio a olhar para o Senhor e ter no Senhor o nosso porto seguro. Nos abençoe nesse momento, abençoe, ó Pai, cada família reunida nas suas casas, cada irmão que nessa noite está se colocando diante da sua presença para cultuar o Teu nome. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a expressão de gratidão que vai em nossos corações, ó Deus, nesta celebração. Fique conosco do início ao fim, porque cremos que o Senhor já está se fazendo presente em nossas vidas. E que assim possa continuar até o término desse culto, aonde nós oramos a Ti, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Aleluia, queridos. É muito bom poder estar aqui em mais esse culto de louvor e de adoração ao Senhor. Como eu disse, nós teremos aí para esse final de junho e ao longo de todo o mês de julho o tema da fé como tema central para as nossas meditações, para a nossa série de mensagens. E eu quero te convidar, com esse propósito, a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Olha só que texto maravilhoso da palavra de Deus. Um verso pequeno, um verso relativamente curto, mas que deixa para nós um ensinamento muito especial. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Abra aí a sua Bíblia nesse texto para que nós possamos ler juntos. Você achou aí? Diga amém. Vamos ler então o texto da palavra de Deus. 2 Coríntios 5, 7 diz assim: porque vivemos pela fé e não pelo que
vemos. Irmãos, que palavra maravilhosa, né? Repetindo, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Paulo, num trecho tão curto, né? Num versículo tão pequeno, mas deixa para nós uma convicção e deixa para nós uma certeza fantástica, né? E uma percepção fantástica a respeito do valor da fé. Não vivemos por fé, ou seja, porque vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos, né? Porque às vezes aquilo que os nossos olhos veem, que os nossos ouvidos ouvem, né? Isso está muito aquém daquilo que Deus preparou para nós, daquilo que Deus está preparando para nós. Mas quando nós olhamos ou vivemos pela fé, né? Nós avançamos muito mais do que aquilo que pedimos, muito mais do que aquilo que pensamos, vamos muito mais além do que aquilo que nós podemos ver. Que palavra maravilhosa! E eu quero mais uma vez orar. Quero orar nesse momento de intercessão, colocando as nossas vidas diante do altar do Senhor. Quero orar pelos aniversariantes da semana, tanto de vida como de casamento. Quero orar pelos enfermos da igreja, para que o Senhor dê mais uma semana de renovo, né, de vitória. E pedindo ao Senhor que esteja conosco aí ao longo de mais uma semana. Então vamos orar nesse momento, fazer um tempo de oração. Eu quero te convidar nesse momento, você orar individualmente aí. Vou te dar 1 minuto para você orar individualmente e logo na sequência eu estarei orando aí, colocando esses pedidos diante do altar do Senhor. Ore pela sua vida, ore pela sua família, ore para aquelas pessoas que estão próximas de você. Tire um tempo para falar com Deus, então, nesse momento, começando então a partir de agora, um período de oração individual e logo depois eu estarei orando também. Feche seus olhos então e fale com o Pai nesse momento. Abra o seu coração diante do Senhor, né? Diga para Ele aquilo que você está sentindo essa noite e diante dessa palavra tão poderosa que lemos, né? Porque vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Talvez no seu coração, nessa noite, há algo que você ainda não conseguiu enxergar na sua relação com Deus. Ou o seu olhar está pessimista diante de algumas situações da sua vida. Mas que pela fé você possa agora falar com o Pai e colocar todas essas situações diante do Senhor. Tire um tempo então para orar e falar com Deus. Deus querido, nós queremos nesse momento, ó Deus, colocar mais uma vez as nossas vidas diante do Teu altar. Te peço que o Senhor esteja nesse momento contemplando individualmente cada um dos Teus filhos e filhas que estão, ó Deus, com seus corações abertos diante do Senhor. Nesse momento de intercessão, ó Pai, que o Senhor esteja olhando para a vida de cada um de nós. Tua palavra nos revela que as orações são especiais para o Senhor. O Senhor reserva um local muito especial para guardar as nossas orações. E que nesse momento o Senhor esteja recebendo o seu trono de glória, tudo aquilo que vai no coração de cada um, ó Deus, que está se apresentando diante do Senhor. Queremos orar pela nossa igreja, Pai querido. Continue nos ajudando. Ajuda-nos nos nossos desafios, na nossa jornada, Pai querido. Esteja com cada membro da PIBP, Pai amado. Abençoe, ó Deus, em especial os enfermos, aqueles que estão começando mais uma semana diante de tantas lutas. Que o Senhor esteja abençoando, dirigindo, guardando, tratando, ó Deus, dos teus filhos. E, ó Deus, aqueles que estão fazendo tratamento médico, aqueles que estão lutando contra doenças graves, que o Senhor esteja dando ali o bálsamo, a direção, restabelecendo a saúde dos teus servos a cada dia. Nós queremos também orar a Ti agradecendo pelos aniversariantes da semana, por aqueles que completaram ano de vida, anos de vida conjugal, anos de idade. Que o Senhor continue derramando bênçãos sobre a vida de cada um dos teus filhos. Continue sendo conosco, continue cuidando de cada um de nós, continue sendo, ó Deus, com cada família nesse momento reunida, neste momento de culto e celebração a Ti. Que as necessidades, tudo aquilo que vai no coração de cada um dos meus irmãos,
o Senhor possa contemplar dos altos céus e que nós possamos, ó Deus, ouvir e ver ao longo dos próximos dias testemunhos de vitória, testemunhos, ó Deus, dos teus grandes feitos em nossas vidas. Muito obrigado por esse tempo de intercessão. Muito obrigado por esse tempo de podermos falar com o Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de nos rendermos, de nos colocarmos, ó Deus, diante dos teus pés, de nos achegarmos ao trono da graça, Pai querido, e de podermos falar contigo. Muito obrigado por isso, por esse tempo de intercessão. Assim nós oramos a Ti no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Eu quero aproveitar aqui para agradecer aos irmãos, não é isso? Eu amanhã, né, estarei completando aí mais um ano de vida pela misericórdia do Senhor, mas as comemorações já começaram hoje, né? Então quero agradecer os nossos adolescentes, quero agradecer nosso Ministério da Família, né, que estiveram fazendo uma grande surpresa para nós já hoje. Quero agradecer nosso diácono, irmão Manuel, não sei se ele está nos assistindo aí, né, mas que mandou um presente especial aqui para o pastor. Irmão Manuel, muito obrigado, irmã Teovina, né, pelo presente. Muito obrigado, né, a cada um dos queridos, né, que estiveram nos abençoando, os jovens também. Enfim, que o Senhor esteja nos abençoando cada irmão e nos ajudando aí nessa caminhada, né, nesse casamento espiritual. Muito obrigado pelo carinho, pela demonstração, né, de afeto. Foi uma surpresa muito especial, uma surpresa muito gostosa, né, que nós vivemos aqui essa tarde. Eu confesso que eu sou meio tímido para essas coisas, né, mas mesmo cheio de vergonha, eu agradeço muito o carinho, né. Depois eu vou colocar aí nos grupos da igreja, aquilo que nós vivemos um pouco aqui essa tarde, né, já antecipando um pouco aí as comemorações. O aniversário é só amanhã, mas a festa já começou hoje. Muito obrigado a cada irmão, cada querido, né, que nesse dia aí já nos proporcionou, né, um tempo de alegria, né, já antecipando aí, pela graça de Deus, a possibilidade de completar mais um ano de vida amanhã. Então, muito obrigado aí a cada irmão que se envolveu nas homenagens aí no dia de hoje, e que o Senhor continue abençoando e retribuindo a cada um dos queridos, cada presente, né? Gostamos de tudo, né? Muito obrigado por tudo, e que o Senhor esteja abençoando aí a vida dos irmãos, né? E que espero que amanhã, né, eu possa aí, pela misericórdia de Deus, completar mais um ano de vida, né? Então, muito obrigado desde já por todo o carinho demonstrado, por todo o amor demonstrado a mim e a minha família. Muito obrigado a cada irmão, né, que pôde aí estar conosco nesse dia, tá? Muito obrigado por tudo. Nós vamos, nesse momento, adorar a Deus, né? Vamos estar entoando cânticos de adoração ao Senhor. E eu quero, como sempre tenho falado aqui, te convidar a fazer da sua casa um altar de adoração ao Senhor, né? Que você possa realmente cantar, que você possa realmente abrir o seu coração, os seus lábios, né? E declarar todo o seu amor, declarar toda a sua alegria, declarar, né, de todo o seu coração, nesses momentos de adoração e de louvor ao nosso Pai. Vamos cantar duas músicas. A primeira é Deus é Deus, né? Que Deus possa de fato fazer aquilo que Ele quer. Se Ele quiser, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas que a nossa fé continue firmada nesse Deus. E depois eu vou seguir com fé, do Kleber Lucas. Então, quero te convidar para, nesse momento, adorarmos ao Senhor com essas duas canções. Faça da sua casa um altar de adoração ao Pai nesse momento. Vou seguir com fé. Mais alto.
para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, o sol que a terra escureceu. A vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como vai vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como vai vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Deus é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, e pode vir o não também. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia, né? Espero que você tenha adorado aí ao Senhor nesse momento com a sua família.
e possa ter cantado, né, declarado isso que nós acabamos de ouvir, que nós vamos seguir com fé e que independente das circunstâncias, Deus é Deus. Amém, querido? Deus possa estar nos abençoando aí a vida do Jael e família, não é isso? Que tem sido realmente bênçãos nas nossas vidas. Eu quero novamente, rapidamente trazer aqui alguns avisos, falar primeiro com relação à nossa reabertura. Conforme eu falei pela manhã, nós tivemos uma reunião com a liderança na semana passada, estamos aí preparando a igreja para esse momento, dentro do protocolo que foi traçado com a liderança, não é isso? E nós estaremos aí, meados de julho, voltando a conversar com os líderes para definir um momento de reabertura. Então, estejam orando, estejam atentos, não é isso? Nós ainda vivemos dias muito difíceis, nós temos ainda batido recordes, né, de mortes, recordes de contaminados, ou seja, o cenário ainda é bem complicado, não é isso? Então precisamos estar muito atentos com relação a isso, né? O Brasil é o único país no mundo onde a pandemia está aumentando, não é isso? A curva está aumentando e nós estamos voltando às nossas atividades normais. Então precisamos olhar isso com muito cuidado, com muito carinho, e isso com certeza afeta também a nossa questão enquanto igreja. Mas nós, conforme alinhado com a liderança, estamos preparando um protocolo para o momento da reabertura, quando chegar o tempo, né? E preparando a igreja, então, para que nesse momento tenhamos assim todas as condições, as melhores condições para retornarmos aí às nossas atividades presenciais. Então estejam orando por isso, para que Deus esteja conduzindo também este processo. Queremos também novamente falar sobre a nossa quarentena solidária, não é isso? Que ela continua agora não só com os gêneros alimentícios, não só com os produtos de higiene pessoal, mas o frio está chegando, o inverno começa exatamente nessa madrugada, se eu não estou enganado, e nós estaremos também arrecadando cobertores, né, agasalhos, para ajudar pessoas, né, que talvez estejam passando por uma questão de vulnerabilidade em relação ao frio, na rua. Então nós estaremos também, a partir dessa semana, ampliando aí o nosso trabalho da quarentena solidária, não só com a arrecadação dos itens de gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza, mas também agora agasalhos, cobertores, não é isso? Deus tem usado esse trabalho aí da nossa área de ação social de uma forma muito especial, né? Nós já preparamos nessas 3 semanas que o trabalho está acontecendo, cerca de 14 cestas básicas, né? E o trabalho continua acontecendo, que Deus esteja abençoando aí a vida de cada irmão envolvido, né? Da liderança da nossa área de ação social, cada voluntário, cada líder que tem trabalhado para que, de fato, a coisa possa acontecer e possamos assim, então, abençoar vidas. Então, nossa gratidão a Deus, a cada irmão, que nós possamos continuar aí seguindo nessa linha. E nesse momento, então, nós estaremos passando para a mensagem. E antes de entregar a mensagem, eu quero passar o nosso vídeo de abertura da nossa série de mensagens desse final de junho e do mês de julho. Quero te convidar a refletir sobre aquilo que nós veremos, né, nesse tempo, a nossa série de mensagens, a fé que você precisa ter. Vamos assistir o vídeo? Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Diante
Amém, queridos. Então essa é a nossa série de mensagens, a fé que você precisa ter. Quero te convidar então a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11, não é isso? Aonde as nossas mensagens terão aí por base nesse tempo. Hebreus capítulo 11. Abra aí a sua Bíblia, a sua palavra, para nós meditarmos essa noite no segundo personagem dessa série. Pela manhã falamos sobre Abel, né? Abel viveu uma fé de fidelidade ao Senhor. E agora à noite queremos falar sobre Enoque. Hebreus 11, versos 5 e 6. Abra aí a sua Bíblia, vamos ler esse segundo personagem, né? Aí da galeria da fé de Hebreus capítulo 11. Diz assim então a palavra de Deus, Hebreus 11, 5 e 6. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia... Vou voltar aqui. Pela fé foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nossa mensagem de hoje, cujo tema será Enoque, vivendo uma fé com intimidade. Guarda no seu coração, né, esse tema. Enoque, vivendo uma fé com intimidade. Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado pela sua palavra, porque ela é poderosa, viva e eficaz. Te pedimos que o Senhor esteja aplicando-a em cada um dos nossos corações nessa noite. É a oração que fazemos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Chegamos então à nossa segunda mensagem da nossa série, a fé que você precisa ter, não é isso? E pela manhã falamos exatamente da necessidade dessa série, porque diante do momento que nós estamos vivendo, o exercício da fé se torna algo realmente muito importante, muito relevante em todos os sentidos. Pela manhã nós já falamos um pouco daquilo que é fé. O que é fé, né? Hebreus 11, 1, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas numa tradução bem simples, né? Pela manhã nós chegamos à seguinte conclusão: fé é a resposta que nós damos às circunstâncias, não é isso? É a resposta que nós damos às circunstâncias, né, nessa nossa relação com Deus. Simplesmente isso, não é isso? Então, pela fé, nós percebemos que quem tem fé não recua. Quem tem fé não tem medo. Quem tem fé, mesmo os que se sentem enfraquecidos, busca a força da onde não se vê. Esse é o poder da fé. E nesse texto tão magnífico de Hebreus 11, nós vemos que a galeria dos heróis da fé, como é conhecido também, demonstra que homens e mulheres do passado deram uma resposta diante das circunstâncias e por isso entraram no hall da galeria da fé. Porque na sua resposta, como diria o pastor Eugênio Peterson, Deus os colocou numa posição elevada, acima da multidão, em função da maneira como eles responderam às circunstâncias, responderam às situações nessa relação que eles tinham com Deus. E diante dessa resposta, nasce então o fundamento da fé. Por isso que nós falamos pela manhã que, na verdade, a fé ela pode ser demonstrada de diversas formas e de diversas maneiras. Não existe só uma forma de ter fé. Não existe só uma forma de responder com fé diante das circunstâncias. Na verdade, em cada circunstância, nós temos a oportunidade de colocar em prática, de visualizar a maneira de nós respondermos à fé. Abel, por exemplo, como falamos pela manhã, ele viveu uma vida onde a sua fé foi revelada nessa relação com Deus através de quê? Da sua fidelidade. A maneira como Abel foi fiel a Deus mostrou um tipo de elemento que é necessário termos em nossa caminhada de fé. A fidelidade a Deus foi a maneira como Abel deu a resposta diante das circunstâncias para revelar a sua fé diante de Deus. E o segundo personagem que nós estaremos falando hoje é Enoque. E Enoque, então, mostra para nós mais um tipo de elemento que nós
podemos ter na nossa caminhada de fé. E esse elemento é a intimidade com Deus. Enoque demonstrou a sua fé através da sua intimidade com Deus. Ele viveu uma fé através dessa intimidade com Deus, conforme o texto que nós lemos. Mas quem foi Enoque? A Bíblia fala muito pouco a respeito desse personagem Enoque. Nós não temos muitos dados a respeito de Enoque. Na verdade, só existem 3 passagens da Bíblia que falam a respeito de Enoque. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia exatamente nessas 3 passagens, para que nós possamos ler. A primeira passagem que fala a respeito de Enoque está lá em Gênesis capítulo 5, verso de 21 a 24. Gênesis capítulo 5, verso de 21 a 24, quando diz assim: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. O segundo texto que fala a respeito de Enoque é o texto que nós lemos, Hebreus 11, 5 e 6. Vou ler novamente. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, o primeiro texto na Bíblia a respeito de Enoque, Gênesis 5, 21 a 24, anota aí, ou grava na sua Bíblia. Hebreus 11, 5 e 6. E o terceiro e último texto que fala a respeito de Enoque está lá no livro de Judas. Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, versos 14 e 15. Quando diz assim: Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares e milhares dos seus santos, para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. São esses os únicos registros que a Bíblia fala a respeito desse homem. São esses os únicos textos que a Bíblia fala a respeito de Enoque. 3 textos aí espalhados entre o Antigo e o Novo Testamento que falam a respeito de Enoque. E eu, observando esses textos, algumas coisas me saltam aos olhos a respeito de Enoque. Primeira coisa, que Enoque não tinha nada demais na sua vida, né? A gente percebe que algumas coisas a respeito de Enoque são extremamente comuns. Primeira coisa, o seu nome já era um nome comum, né? Apesar de ser um belo nome, né, que significa consagrado, mas Enoque é o único nome que aparece entre Adão e Noé, ou seja, antes do dilúvio, 2 vezes, né? É o único nome que repete aí. O filho de Caim também foi chamado de Enoque. E vemos também aqui esse segundo personagem chamado Enoque. Ou seja, Enoque tinha um nome comum. Foi o único nome repetido 2 vezes ali entre Adão e Noé na genealogia antes do dilúvio. Enoque também tinha uma outra coisa comum, que ele viveu pouco na terra. O texto fala que ele viveu 365 anos. Né? Alguém poderia dizer, pô, mas pouco? Pouco. Pouco. Se nós formos comparar a vida de Enoque, né, em relação ao seu pai, Gerade, em relação ao seu filho, Matusalém, vamos perceber que ele viveu pouco. Enquanto Enoque viveu 365 anos, Gerade, seu pai, viveu 962 anos. E Matusalém, o seu filho, viveu 969 anos. Ou seja, Enoque viveu muito menos que o seu pai e muito menos que o seu filho. Enoque viveu pouco aqui na terra. Enoque vivia num lugar comum. Diferente de Adão, que morou no Jardim do Éden, diferente de Abraão, que foi chamado por Deus para morar num lugar especial. Enoque estava no meio da multidão e morava num lugar comum. Enoque também não fez grandes feitos como os seus antecessores ou sucessores. Seus antecessores, como Enos, por exemplo, a Bíblia diz que Enos foi o primeiro homem que começou a invocar o nome do Senhor. Isso está lá em Gênesis 4, 26.
e deixou uma demonstração, né, de invocação a Deus. Ou como o seu sucessor, Noé, que serviu como mensageiro de Deus para ser o mensageiro, o porta-voz, o construtor da Arca do Recomeço. Enoque não fez nenhum grande feito, registrado também na Bíblia como Enos, o seu antecessor, ou como Noé, o seu sucessor. Mas o que tornou a vida, então, de Enoque algo especial? Se nós olhamos, então, para esses 3 textos e observamos que a vida daquele homem era extremamente comum. Mas o que tornou a vida de Enoque especial? Eu posso responder. O que tornou a vida de Enoque especial foi a sua fé em Deus. Enoque foi alguém que deixou um exemplo de como aliar fé e intimidade com Deus. A grande diferença de Enoque em relação aos seus antepassados, a grande diferença em relação a todos os seus contemporâneos foi exatamente essa, né? Enoque conseguiu aliar fé com intimidade. Enoque conseguiu unir essas duas coisas. A resposta que Enoque deu a Deus, porque estamos falando que fé é a resposta, foi simplesmente a sua intimidade com Deus. A maneira como ele se relacionava com Deus tornou a sua fé algo realmente especial. Enoque é o único homem na Bíblia onde é conferido 2 títulos ou 2 experiências fantásticas. Primeiro, Enoque, ao lado de Noé, é o único homem que a Bíblia diz que foram homens que andaram com Deus. Lá em Gênesis 5, 24. O texto fala exatamente isso, né? Enoque andou com Deus, assim como Noé andou com Deus. E Enoque também é o único homem na Bíblia, o segundo homem na Bíblia, vamos dizer assim, que viveu também uma outra experiência fantástica. Enoque, juntamente com Elias, foram os 2 únicos homens da Bíblia que não experimentaram a morte terrena. Foram trasladados aos céus, ainda vivos. Então Enoque foi esse homem que pôde ter na sua vida essas 2 experiências fantásticas. Enoque, assim como Noé, andou com Deus. Enoque, assim como Elias, não experimentaram a morte terrena, mas foram transladados ainda vivos para o céu. O que a fé de Enoque, ou essa fé de intimidade que Enoque demonstrou, deixa para nós como lição? Porque exatamente esse é o cerne da questão. A maneira como Enoque se relacionou com Deus, a sua intimidade com Deus, foi a resposta da sua fé e que deixa para nós também alguns elementos importantes, como nós podemos, da mesma forma, tentar buscar na nossa prática da fé essa mesma intimidade que Enoque tinha com o Senhor. Algumas coisas, então, que os textos que nós lemos nos mostram. Eu tiro uma lição de cada texto que nós lemos. A primeira lição que eu tiro, então, lá de Gênesis 5, 24, quando a palavra de Deus diz assim: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado por Deus, não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. A primeira lição que eu tiro, então, é que Enoque, através da sua fé, amava andar com Deus. Enoque, através da sua fé, amava andar com Deus. Aqui, nós percebemos, então, que há no coração de Enoque um desejo de andar com Deus. O texto fala que primeiro Enoque andou com Deus. E depois, diante dessa caminhada que havia entre ele e Deus, Deus resolveu, então, arrebatá-lo. Então percebemos que a resposta da fé que Enoque dá ao Senhor é que Enoque amava andar com Deus. Ele tinha prazer de caminhar com o Senhor. Ele reconhecia, né, o amor de Deus e ele se relacionava com Deus de uma forma toda especial. Enoque não se relacionava com Deus por obrigação, mas ele se relacionava com Deus através, né, de uma relação de amor. E Deus, olhando para aquele homem, percebia que havia no seu coração, então, o prazer de caminhar com ele. Havia no coração de Enoque o prazer de estar ao lado do Senhor. E existe uma grande diferença, não é isso? Entre fazer alguma coisa por obrigação e fazer alguma coisa por prazer. Eu confesso aos irmãos que eu já tentei, por exemplo, tocar instrumentos musicais. Irmãos, era uma necessidade da igreja de onde nós éramos, né? Mas fazíamos com dedicação, fazíamos com esforço, mas era muito mais uma obrigação do que prazer, porque eu sou péssimo, né, nessa parte. E aí nós percebemos exatamente essa diferença do que é você fazer alguma coisa por obrigação, do que você fazer uma coisa por prazer. Enoque não andou com Deus por obrigação.
Enoque andou com Deus por prazer, porque Enoque amava andar com Deus. E como ele amava andar com Deus, Deus também sentia prazer de andar com aquele homem, não é isso? E a Bíblia fala exatamente da importância desse ponto, porque certamente, assim como Enoque se agradava de andar com Deus, Deus com certeza se agradava de andar com Enoque, porque se não fosse assim, Deus não andaria com aquele homem. É aquilo que está lá no profeta Amós 3:3, não é isso? Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Com certeza Deus amava andar com Enoque, porque Enoque amava andar com Deus. Deus olhava para aquele homem e via nele atributos para que ele pudesse morar com ele no céu, para que ele pudesse estar caminhando com ele diariamente. O salmista, lá no Salmo 15, faz exatamente essa pergunta, e certamente Enoque seria um homem que se encaixaria perfeitamente na pergunta que o salmista faz no Salmo 15, quando ele diz assim: Senhor, quem habitará no seu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo sendo prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Mas a pergunta que o salmista faz no início é exatamente essa: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Enoque, então, é alguém que, na sua intimidade, nos mostra que a fé que ele demonstra é uma fé que passa por essa intimidade com Deus, porque ele amava andar com Deus. E por ele amar andar com Deus, Deus amava andar com ele. Primeira coisa, então, que o texto nos mostra é que nessa relação de fé com intimidade que Enoque deixa para nós como resposta, né, da nossa fé, é que nós precisamos também ter esse sentimento que havia no coração de Enoque. Precisamos também amar andar com Deus, como Enoque sentia esse prazer, sentia essa alegria. E a partir daí, então, ele colocou em prática a sua fé, porque ele amava andar com Deus. Mas a segunda coisa que nós podemos segunda lição que nós podemos destacar aqui, já no segundo texto de Hebreus 11, versos 5 e 6, é que Enoque, através da sua fé, andava de modo agradável a Deus. Olha só que coisa interessante. Gênesis fala que ele andou com Deus, porque ele amava andar com Deus. Hebreus fala que ele andava com Deus, mas de uma forma que ele agradava o coração de Deus. Lá no verso 6, o que o Hebreus 11:6 fala? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Enoque, através da sua fé, então, andava de modo agradável a Deus. Nessa caminhada com Deus, o texto bíblico, então, exalta mais uma característica da vida desse grande homem. Mais um elemento importante no seu currículo, por assim dizer, não é isso? Enoque é inserido aqui na galeria dos heróis da fé, porque é alguém que deixa uma demonstração grandiosa de alguém que não só amava andar com Deus, mas andava com Deus de uma forma agradável, que agradava ao próprio Deus e certamente agradava o coração de Deus através dos seus atos, através da sua jornada. Porque Deus é um ser espiritual, não é isso? E não há outra forma de se relacionar com Deus que não seja através da forma espiritual. E andar com Deus, então, exige fé, porque a fé é a única maneira de agradá-lo. Por um ato de fé, então, Enoque conseguiu escapar da morte, conseguiu ser levado, transladado vivo, porque a sua fé era tão grande que ele estava num nível espiritual que o aproximava mais do céu do que da terra. O Spurgeon, Charles Spurgeon, né, considerado o príncipe dos pregadores, ou dos maiores pregadores de todos os tempos, falando sobre Enoque, destaca uma coisa muito interessante. Diz Spurgeon: pela fé, Enoque se tornou agradável a Deus. Isso merece uma observação muito séria, diz ele, pois esse tipo de fé está aberta a nós.
Se Enoque tivesse sido agradável a Deus em virtude de dons ou talentos extraordinários, ou por ter realizado coisas maravilhosas e miraculosas, nós estaríamos perdidos. Mas ele foi agradável a Deus por meio da fé. A mesma fé que salvou o ladrão da cruz. A mesma fé que tem operado entre vocês e mim. Então o portão de entrada para o caminho de onde os homens andam com Deus, continua Spurgeon, está aberto a nós também. Como diria Abacuque, o justo viverá pela fé. A fé faz toda a diferença. Andar com fé, então, traz Deus à existência. Andar com fé, então, mostra que, de fato, nesse relacionamento de andar com fé, isso é um modo que agrada o coração de Deus. E Enoque, então, está enquadrado nesse segundo aspecto muito importante. Enoque demonstra sua fé não só porque ele amava andar com Deus, mas porque ele andava de um modo agradável a Deus. A Max Lucado, também comentando a respeito desse ponto, diz que nada agrada tanto a Deus como uma fé inabalável em tudo que ele é e promete fazer. Os evangelhos registram a importância de andar com fé. Os amigos do paralítico, a mulher com fluxo de sangue, o cego de nascença, o centurião com o criado doente, todos foram salvos pela fé. Jesus desafia os seus seguidores a ter uma vida alicerçada pela fé. Não é isso? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Isso significa que a fé é necessária para agradar a Deus. Crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E essa recompensa de quem o busca é a graça da sua presença. Através, então, da sua intimidade. Enoque, através da sua fé, fez com que o coração de Deus se agradasse com a presença dele. E que ele agradasse o coração de Deus no seu andar e na sua caminhada. Será que a nossa fé tem agradado o coração de Deus? Será que a forma como nós temos andado tem agradado o coração de Deus? O texto nos fala que a demonstração da fé de Enoque foi agradável a Deus, porque Enoque andava de modo agradável ao Senhor, e por isso ele foi recompensado, através desse aspecto da sua caminhada. Precisamos então ter uma fé prática que faça com que o nosso andar agrade o coração de Deus, que o nosso andar agrade ao Senhor, e que nessa intimidade que havia através de Enoque, Deus seja também da mesma forma uma intimidade nas nossas vidas, aonde o nosso andar com Deus possa agradar o coração desse Deus. Então, o segundo aspecto, a segunda lição que podemos tirar aqui do texto de Hebreus é que Enoque, através da sua fé, andava de modo agradável a Deus. Então já vimos duas coisas aqui nos dois textos, não é isso? Primeira coisa, Enoque, através da sua fé, amava andar com Deus. Enoque, através da sua fé, andava de modo agradável a Deus. E a terceira lição que eu quero trazer aqui, com base em Judas, versos 14 e 15, é que Enoque, através da sua fé, não se cansava de andar com Deus. Olha só que interessante. Enoque, através da sua fé, não se cansava de andar com Deus. A palavra, o texto lá de Judas, versos 14 e 15, é uma palavra profética. E qual é a função de um profeta? Um profeta é aquele que é chamado para ser o porta-voz na sua geração, para ser o porta-voz de Deus na sua geração. E Judas diz que Enoque foi um profeta da sua geração. Foi aquele que transmitiu uma mensagem à humanidade num tempo extremamente crítico, Porque em que momento que Enoque profetiza? Em que momento que Enoque fala? Em que tempo que Enoque andou? O texto bíblico nos mostra que Enoque andou com Deus num momento extremamente crítico da humanidade. Porque a Bíblia mostra que a raça humana havia atingido um nível tão baixo que Deus, em seu coração, decidiu acabar com a humanidade. A realidade é que, após a entrada do pecado do mundo, muitos já estavam cansados naquele tempo
de andar com Deus. E o texto de Judas, então, faz referência exatamente àqueles que se cansaram de andar com Deus antes do dilúvio. E hoje não é muito diferente, não é isso, irmãos? Os dias são maus. A igreja, enquanto indivíduos, enquanto organismo, enquanto organização, é desafiada a ser um farol para sinalizar a presença do reino de Deus. Precisamos de Enoques do século XXI, que pela fé não se cansem de andar com Deus. Isso implica, então, de um compromisso, não é isso? Um compromisso que nos leva a não se cansar de andar com Deus. Tiago, lá no capítulo 4, de 7 a 10, ele fala exatamente do tamanho desse desafio. Quando ele diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as suas mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Enoque, pela fé, não se cansou de andar com Deus. Viveu num tempo difícil, num tempo onde havia um declínio moral, um declínio espiritual, um afastamento de Deus. Mas aquele homem, no seu coração, não se cansou de andar com Deus. Um homem que anda com Deus, necessariamente, irmãos, crescerá na graça e no conhecimento desse mesmo Deus. Na graça e no conhecimento, num contexto neotestamentário, do nosso Senhor Jesus Cristo. Não se pode pensar numa caminhada constante com Deus, ano após ano, sem que a pessoa que caminhe com Deus cresça espiritualmente, seja fortalecida, busque a santificação, cresça em instrução e seja capaz de se relacionar mais de perto com Deus. Por isso, nós entendemos que a vida de Enoque foi uma vida exemplar de progresso espiritual. Enoque andou pela fé com Deus e, em consequência disso, ele deu testemunho de Deus às pessoas que estavam à sua volta. Enoque tinha a convicção de que o futuro só tinha valor ao persistir em andar com Deus. A intimidade de Enoque, então, através da fé, fez, em terceiro lugar, que ele não se cansasse de andar com Deus, mas, pelo contrário, fez com que ele se tornasse um profeta da sua geração. Será que nós estamos cansados de andar com Deus? Será que Deus tem podido contar conosco como um profeta da nossa geração? Será que a nossa fé é capaz de nos manter firmes na caminhada com Deus? São perguntas que certamente surgem para nós, né? Ou a nós, nesse contexto, nessa questão, nesse terceiro ponto que Enoque deixa para nós. Enoque, através da sua fé, não se cansava de andar com Deus. Caminhando então para o final da nossa mensagem, a conclusão que eu chego, e já começo concluindo com uma frase que alguém disse certa vez a respeito de Enoque. Disseram a respeito de Enoque que Enoque tinha o céu na terra e por isso não foi surpreendido quando deslizou da terra para o céu com tanta facilidade. A sua fé de intimidade com Deus permitiu isso. Enoque andou com Deus e a sua vida era tão especial para Deus que Deus o tomou para si. Enoque amava andar com Deus. A sua vida dava prazer a Deus. A sua retidão alegrava o coração de Deus. A sua percepção de futuro enchia Deus de orgulho. Enoque tinha tanta fé em Deus e amava tanto andar com Deus que ele também andava de modo agradável ao coração do Senhor. E por fim, Enoque tinha uma fé que amava a Deus, andava de modo agradável a Deus e não se cansava de andar com Deus. Que nós possamos buscar também, trabalhar, ter em nossas vidas uma fé semelhante à fé de Enoque. Uma fé que nasça de uma intimidade com Deus. Uma intimidade que faça com que nós amemos andar com Deus. Uma intimidade que faça com que nós possamos caminhar com Deus de forma que agrade o coração de Deus. Uma intimidade gerada de forma que nós possamos não nos cansar de andar com Deus. Quando olhamos para a fé de Enoque,
quando olhamos para os 3 textos bíblicos que falam a respeito desse homem. Eu creio que podemos tirar essas lições e que também possamos buscar viver uma fé de intimidade com Deus, semelhante àquela que Enoque viveu. E que para tanto, irmãos, Deus nos abençoe, que para tanto Deus nos fortaleça, que para tanto possamos olhar para o exemplo daquele homem que fez diferença na sua geração, que amava andar com Deus e que, portanto, deixa lições tão valiosas a respeito da resposta de uma fé de intimidade com o Senhor, que fica para cada um de nós. Eu quero te convidar nesse momento a orar, colocando a sua vida diante do altar do Senhor, a minha vida diante do altar do Senhor, e pedir a Deus exatamente isso. Senhor, nos dá uma fé semelhante à fé de Enoque. Nos dá uma fé de intimidade, Pai. Uma fé de intimidade que nos ajude em nossa caminhada. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos colocar as nossas vidas diante da presença do Senhor. Feche os seus olhos onde você estiver. Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela oportunidade, ó Deus, de olhar para a vida desse homem tão especial, ó Deus, mas ao mesmo tempo tão comum na Bíblia, mas que deixa para nós, ó Deus, lições tão maravilhosas, tão especiais para cada um de nós. Que a nossa fé seja uma fé também de intimidade, assim como Enoque tinha intimidade com o Senhor. Que nós possamos, ó Deus, amar andar contigo, Pai, como Enoque amava andar com o Senhor. Que nós possamos, ó Deus, andar com o Senhor de modo que agrade o teu coração, Pai querido. Porque é assim que a fé faz. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então que nós possamos andar contigo de forma que também seja agradável ao Senhor. Que nós possamos, como Enoque também, não nos cansar de andar com o Senhor. E que possamos ser como ele, um profeta, Deus, ou profetas em nossa geração. Muito obrigado, ó Deus, pelos exemplos, pelos ensinos, pelas lições, por aquilo que o teu servo, esse grande homem de Deus, deixa para cada um de nós. E que possamos também ter esse tipo de fé em nossas vidas. Uma fé que nos leva à intimidade. Uma fé vivida em intimidade com o Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de poder estudar a tua palavra. Muito obrigado por poder falar contigo. Eu te peço, ó Deus, se há nesse momento corações distanciados do Senhor, que o Senhor esteja tocando cada coração, que o teu Santo Espírito esteja fazendo uma obra, um mover, ó Deus, em nossas vidas, e que ao olharmos para a vida de Enoque, para o exemplo que ele nos deixa, também possamos desejar ter uma fé de intimidade, um relacionamento de intimidade contigo, Pai. Ajuda-nos, fala aos corações nesse momento. Se há tristeza, se há amargura, se há mágoa, se há algum tipo de distanciamento causado por qualquer motivo, que o Senhor nessa noite possa renovar a nossa força, possa renovar a nossa fé e fazer com que novamente possamos buscar viver essa fé de intimidade, como Enoque viveu diante do Senhor enquanto esteve aqui nesse mundo. Fale aos corações nessa hora, Deus. Quebranta corações, restaura, ó Deus, relacionamentos contigo. E que em tudo possamos nos aproximar do Senhor, para a honra e glória do teu nome. E assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Chegamos então ao final de mais um culto online, chegamos ao final de mais uma mensagem da nossa série, e que você possa buscar na sua caminhada viver uma fé de intimidade, ou uma fé com intimidade, como Enoque viveu enquanto esteve aqui nesse mundo. Deus abençoe cada um dos irmãos, dê um restante de noite, de domingo abençoado, dê um restante de semana abençoado, e que possamos nos encontrar, não é isso? Na próxima quarta-feira, para continuarmos aí adorando ao Senhor. Na quarta ainda online, né? Ainda não temos uma data definida para a volta, mas que o Senhor esteja aí falando a cada coração dos irmãos
dando um restante de semana abençoada, com intimidade, né? Que nós possamos buscar a face do Senhor com a mesma intimidade que Enoque buscava. Amém, queridos? Nós vamos encerrar, como de costume, com uma canção. E eu quero novamente apelar a você, não é isso? Não saia desse culto antes de você cantar a última estrofe, a última palavra dessa canção. Louve, adore, exalte, glorifique ao Senhor e peça ao Senhor que possa fazer da relação que há entre você e Ele uma relação de intimidade cada vez mais crescente. Vamos adorar ao Senhor e não saia até a última palavra, a última estrofe dessa canção. Que Deus te abençoe poderosamente e que você viva esta semana ainda a experiência, né, de ter uma fé de intimidade com o Senhor. Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até a próxima, permitindo Deus. Um abraço. Leva-me além. Senhor, leva-me